Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bem, nós vamos entrar hoje direto no assunto. Vocês viram, todo o mundo, todo o planeta está acompanhando o voo MH370 da Malaysian Airlines, aquele avião que saiu de Kuala Lumpur, na Tailândia, né? E com destino a Pequim, na Malásia. E acabou não chegando ao seu destino e aconteceram uma série de coisas estranhas, inéditas na aviação e que até hoje, passados 19 dias do evento, não se sabe o que aconteceu com a aeronave. Agora mesmo, esses dias, 2, 3 dias atrás, disseram que o avião teria despencado no Oceano Índico, né, num lugar bem distante da sua rota. Mas até agora são conjecturas, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu estou trazendo mais uma vez um especialista, que é meu querido amigo, comandante Jefferson Tó. Você está bom, comandante? Hein? Tudo bem, boa noite, Grego, boa noite aos amigos da TV Floripa. E vamos, hoje eu entendo como uma sessão de, você falou conjecturas, né? Eu prefiro de especulação. É especulação, conjectura, mas tem a coisa séria também que nós vamos fazer entender. Certo. O comandante e eu vamos procurar, eu sim, porque eu não entendo absolutamente nada de aviação, e o comandante é um homem experiente, já tripulou esse tipo de aviões, aviação comercial, jatos, 20 mil horas de voo, tem uma experiência incrível, já escreveu no Aero Magazine, a revista especializada em aviação, então ele conhece sobre aquilo que nós vamos falar. Então nós vamos procurar falar numa linguagem onde todo mundo entenda, porque assim a gente vai satisfazer a curiosidade e tentar descobrir, ou ao menos chegar perto do que poderia ter acontecido e como é possível que um avião desse tamanho, um Boeing 777, consegue desaparecer, enganar radares, essas coisas e tal, né? Comandante, quando o senhor teve a notícia, assim como todo mundo, nós trocamos alguns e-mails lá, né? O senhor me deu uns pareceres ali do que poderia ter acontecido. Vamos rememorar isso. Qual foi a sua primeira impressão quando disseram que o avião perdeu o sinal? Bom, a minha primeira impressão, eu gostaria, antes de mais nada, deixar claro que eu não voei esse tipo de equipamento, o Boeing 777. Ele faz parte de uma categoria que nós chamamos de Glass Cockpit, né? Essa tecnologia moderna que hoje, desde de aviões pequenos, até grandes aviões no padrão de um 777, né, usa esse sistema que nós chamamos de Glass Cockpit, que é aviação eletrônica. Voei aviões, né, variados tipos desse sistema, então eles são muito semelhantes e circunstancialmente idênticos, então nós podemos sim fazer uma abordagem, não como especialista da aeronave, mas de sistemas. Enfim, de sistemas, que é o que nós vamos falar hoje, claro. Okay. Então, retomando a sua questão. Isso. Bem, no primeiro momento, quando eu ouvi a notícia, e como muitos anos voando na condição de comandante, na função de comandante, eu presumi que tivesse sido mais uma situação de emergência, né? Ok. Um problema ocorrido em decorrência de uma emergência. Agora, a partir do desenvolvimento, né, do fato em si, aí eu passei a analisar mais profundamente e nós vamos, né, falar isso. Vamos começar do começo. Quando você está na cabine com o seu copiloto, existem alguns procedimentos prévios do voo, né? Você tem que saber quanto você está carregando de peso, o dos passageiros, bagagem de mão. Você tem um inventário, digamos assim, né? Para saber qual é a tua velocidade quanto você tem que usar de pista, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Você já me explica já, mas a pergunta é o seguinte, e também, você e seu copiloto, vocês ajeitam, mesmo no seu tempo não, você também não está tanto tempo afastado assim, você ajeita o seu destino. Tem um código 270, 027, não sei o que, você já prepara porque o avião na sua automação ele vai conduzir você para aquele destino. Então, fala sobre esses procedimentos de levantar o voo para a gente entender depois, mais para frente, que nós vamos conversar, quando desaparece tudo, quando desaparece sinal, essas coisas todas. Me fala esses procedimentos iniciais.
E qual é a importância desses procedimentos, né? Sim. Hoje, nos tempos atuais, né, a aviação ela está cada vez mais distante do aviador. E mais inserida dentro de um contexto assim, genérico da engenharia e controles externos da aeronave. Então, o piloto hoje ele interage com sistemas eletrônicos. A navegação propriamente dita de um voo, quando você recebe as informações, então eu tenho que falar, considerando que eu estou falando para a grande maioria de leigos. Isso. Então, entrar em siglas tipo EFIS, FEIDEC, podemos até falar disso. Sim. Né? EICAS e outras mais, né? Nós podemos falar disso. Explicando o que são, né? O que é isso, mas eu vou, dentro do possível, evitar termos técnicos. Tá. Então, o que acontece? Existe o apronto meteorológico, existe todo o apronto de peso, balanceamento da aeronave, isso feito nesse tipo de aviação, feito por um despachante especializado que utiliza recursos também tecnológicos. Então, ele insere determinados pontos, então recebe a planilha onde vem, quando dá o fechamento do voo, né? Tem o fechamento do voo, então número de passageiros, consequentemente pesos, bagagens, quantidade de combustível para fazer o voo, quantidade de combustível para fazer vá até a alternativa e uma eventual reserva. Todos esses dados são inseridos nesse sistema do avião. Se insere, esses dados são inseridos no sistema do avião? São inseridos. Tá. Então você tem, que são as variáveis. É por isso, para quem se lembra da aviação, é aquele último cara que chega e entra na cabine de comando, né? E entrega aquele papel e depois daquilo fecha a porta do avião, não é isso? Exatamente, ele só entrega... E depois vocês lançam todas aquelas informações no sistema da aeronave? Não, algumas informações, ele já entrou antes... Já entrou antes, e depois ele faz o fechamento. Então ele passa a load sheet, que nós chamamos, que é a carta de preenchimento de cargas e passageiros, tudo que eu estava dizendo. Tá. Né? Então, essas informações que são as variáveis, o piloto vai colocar, complementando as informações que estão já no sistema do próprio avião. Né? Ele vai utilizar o quê? Tem o CDU, que é o Control Display Unit, onde ele vai teclar, vai digitar ali, abre algumas janelas e ele preenche essas janelas com essas informações das variáveis que ele recebeu. Sim. Né? Porque, é claro, o avião pode sair vazio, pode ser lotado, o voo pode ser longo, pode ser curto, então são variáveis. Sem dúvida. Vai variar combustível, número de passageiros, carga, peso. Então, essas variáveis são inseridas. O restante, aerovia, procedimento de subida, e aí tem toda uma fraseologia, né, padrão, né? Então, procedimento de subida, descidas, aerovias, tudo isso já faz parte já está lá no sistema. Do sistema da aeronave. Okay. Já está, ele é integrado, é atualizado a cada 28 dias, né? E essas informações chegam, o piloto não interage com isso, elas já estão inseridas ali. Atualiza geral, comandante? Atualiza geral. Geral, todas as aeronaves, por exemplo, recebem atualização? Sim, tá. Atualiza geral. Muito bem. Então, o piloto vai receber algumas outras informações a respeito, por exemplo, da meteorologia, na rota, no destino e na alternativa. Sim. Aonde ele ainda pode decidir, até um determinado momento, se vai solicitar um combustível extra. Muito bem. Aí nós entramos na parte importante aí. Tem mais uma coisa que eu acho que talvez o comandante fale na sequência. Tem a direção que o avião vai fazer, né? A rota que ele vai fazer, né? E aí tem desde a navegação de solo. O que é a navegação de solo? Vamos lá. A navegação de solo você, em grandes aeroportos, são várias taxiways e às vezes várias pistas. Então você vai ter que taxiar. E esse procedimento de táxi, indo de uma pista para outra, de um acesso para outro, até chegar na pista em uso, a cabeceira que ele dá, posicionar a aeronave para decolagem, então você tem na tela, né, todo o mapa de navegação do solo.
Que a gente fica pensando dentro do avião, como é que esse comandante está entendendo tanta luz, tanta coisa nos aeroportos, que você se perde nesses grandes aeroportos, né? Além de nos grandes aeroportos, tem no eixo da pista, acende uma luz verde, luzes verdes, Sim. Para mostrar para o piloto que a taxiway que ele está é aquela, ela é sequencial. Quando ele muda de direção, ela também vai dizendo, é por aqui que você tem que ir. Entendi, tá. Estou falando de aeroportos modernos, claro, aeroportos internacionais de porte. Né? Quando ele chega na posição de espera, eu tenho que falar assim porque tem que supor que do outro lado nem todos são especialistas. Nós estamos um passageiro dentro do avião aqui. Então ele tem a chamada barra de parada, então onde vai acender luzes vermelhas na frente para ele ficar parado ali, né? Até receber autorização para ingressar na pista. Na cabeceira lá? Exato, na cabeceira, então ele vai receber a última informação de vento, direção, velocidade de vento, e vai receber autorização então para iniciar a decolagem. A partir do momento que ele alinhou o avião, quer dizer, todo esse processo já está dentro do sistema, ele já está acontecendo dentro dos computadores da aeronave. Sim. Então, quando ele alinha o avião e está pronto para a decolagem, recebe autorização, ele tira a manete de potência da posição de neutro e avança. Ele avança um percentualzinho. A gente percebe, né, que E aciona um switch. Até aí é o comandante que faz isso, ele não tem faz nada de automação nesse momento, né? Sim e não, porque Sim e não. O FEIDEC, que é o controlador, que tem autoridade plena eletrônico, que tem autoridade plena sobre os motores da aeronave. Sim. Tá? Ele que está controlando tudo. Tá. O combustível que está entrando para o motor, é tudo controlado por ele, pelo FEIDEC. Né? Então ele já está controlando desde o acionamento do motor. Ele que, na verdade, acionou os motores. E vocês, comandante e copiloto, acompanhando o estatuto. O camarada aciona o switch, mas quem faz o procedimento todo é o próprio FEIDEC. Tá. Né? Então, nesse momento que ele posiciona, ele aciona o switch e avançou a manete, aciona esse switch, então o autothrottle, já por comando da unidade FEIDEC, avança a manete de potência até a potência ideal, considerando pressão, temperatura, tá, do ar. Então, para ajustar a potência ideal, sem exagerar no consumo de combustível, né, para que a aeronave, dentro daqueles dados que foram inseridos, aquelas variáveis, né, que o motor possa desempenhar de forma adequada, econômica, para iniciar a corrida de decolagem e depois o piloto vai retirar a aeronave do chão. Antes disso, você programou num aparelhinho lá, que sei lá como é que é o nome, você vai me dizer agora, a sua direção, né? Você tem um código do seu destino, sim, não é isso? No FMS tem FMS. Daqui a pouco nós vamos ver um cockpit e depois o comandante vai identificando as coisas lá. Então, ali está o seu destino. É por isso que nós estamos falando tudo com fundamentação aqui para a gente chegar onde a gente quer. Você traçou o seu destino, sei lá, 5, 7, 1, Não, hoje o piloto não traça. Ele simplesmente dá o código. Não tem mais aquele negócio? Não, ele dá o código. Ele dá, supondo, vamos dizer, Florianópolis... Supondo, né? Florianópolis, Nova York, o JFK. Ok. Tá? Então, ele vai inserir, né, que o destino da aeronave vai ser KJFK, né, que é hoje é assim a coisa. Ele vai antes inserir era por números, não era? Não, antes tinha que fazer toda a navegação. Então tá bom. Que mudou bastante, então. Então, ele vai inserir o código do destino, e ali o processo todo já vai acontecer. Já tem toda a informação, o tempo de voo, enfim, toda a informação inerente ao voo, a aerovia que a aeronave irá voar, né? Já está automaticamente ali, os dados vão aparecer, você só vai estabelecer restrições eventuais que o controle dê, ou restrições eventuais, sei lá, lançamento supondo, durante o dia, de paraquedistas. Exato. Então, alguma restrição que tenha necessidade do piloto, então, fazer uma modificação de última hora, ele vai inserir esse desvio, quando não, o controle vetorar. Né? O controle vai dar um vetor para ele, já fazendo esse procedimento, ele não vai ter nem que mexer, nem de teclar mais no FMS, a única coisa, depois ele volta para a aerovia que já está
pré-estabelecida, desenhada, projetada lá no EFIS. Muito bom. A introdução foi perfeita no onde eu quero chegar. Então tem o código, já está tudo lançado. Nós estamos falando do Glass, como é que é? Cockpit, Glass Cockpit? É cockpit de vidro, né? Vamos dizer assim. Então já está tudo lançado. O comandante já lançou o avião automático, né? Toda essa coisa, levantou voo, está indo que nem o MH370, levanta da Malásia, Kuala Lumpur, rumo à China. Está tudo codificado. De repente, 40 minutos de voo, não me recordo agora, em cima, não importa, a coisa muda. De repente, o transponder é desligado. Vamos falar então do transponder primeiro, vamos explicar o que é o transponder, e depois eu quero que o comandante me explique como que toda essa automação que foi colocada para a aeronave é uma coisa inteligente, pelo visto, né? Ela foi alimentada com dados, levando ela para aquela direção, naquela rota e tudo. Como é que alguma intervenção humana pode cancelar isso tudo? E se isso é legítimo, é factível, não é perigoso? Vamos lá, vamos por partes então. Não, o piloto, quando ainda está no solo, lá na posição de parada que nós chamamos, o finger, enfim, lá naquela posição, aguardando... Autorização. Está tudo pronto, então ele vai ter autorização de voo, onde ele vai receber o código transponder. Aquela aeronave... naquela hora que ele recebe. Aquela aeronave vai receber o seu código, entendeu? Então, o tráfego aéreo, nós chamamos de clearance, né, que é autorização, vai dizer qual a subida que a aeronave irá fazer, qual é a pista que está em uso, a subida que a aeronave vai fazer, eventuais restrições e tudo mais. Vai passar e o código transponder. E o piloto vai repetir todas as informações passadas e ele vai repetir para o clearance. Tá. Porque tem primeiro a autorização de tráfego, depois tem o solo que vai autorizar o pushback da aeronave, que vai controlar a aeronave durante o procedimento de táxi. Aí vem na sequência a torre, que vai autorizar, vai ficar dentro da ATZ, que é a zona de cobertura da torre, sim, que é o aeródromo. Né? Depois ela vai transferir para o controle de tráfego aéreo, que depois vai transferir para o centro de controle. Isso, se tiver uma fira oceânica, vai passar para uma fira oceânica. Enfim, tem toda uma sequência de controles. Que nem a gente viu desse avião MH370, que uma hora ele sumiu exatamente quando ia passar o controle. Na transição de para o Vietnã, né? Exatamente. E aí que... Então, vamos dar sequência. O transponder, que o comandante falou agora, ele precisa estar ligado, claro, né? A torre tem condição de perceber se o transponder está ligado ou não? Não, alguém repete. O controle mesmo porque para evitar conflito, né, ele vai posicionar em on transponder, né, no momento que iniciou a decolagem, né? Então ele só pode repetir o código, confirmar o código, se o transponder estiver ligado. Não, quando ele recebe o código do transponder, ele já coloca, já deixa em standby, já fica ali colocado em standby. A única coisa, ele vai virar o switch, né, na decolagem, já para dizer, olha, saímos do chão, esse código, o controle já vai saber que aquela aeronave, então ele vai rastrear aquele sinal proveniente que identifica aquela aeronave. Ele vai ficar com aquilo ligado até o destino final dele? Até o pouso. Ok. Fernando, dá para colocar aí o que é um transponder? Vamos ver, é uma coisa simples aí, né? Que é um botãozinho, olha aí, ó. Vocês estão vendo no monitor? Que é, qual deles é o transponder, comandante? É em cima do 5,34 polegadas aí ou não? Esse que é o transponder? Exatamente, ali é um modelo de transponder. Sim, é um modelo. Então, você vê que ali tem a posição que ele está, que é standby, né? Que é aquele pontinho preto, né? Ali, ó, ele está aquele cortezinho no switch. Sim, tá, exatamente, à direita, aquele botão à direita. Está ali standby. Né? Sim, depois isso. Tem a posição mais para cima ali, ó. Você vê, tem off, acima do off ele tem alt, que é altitude. Que ele vai informar, né? Que ele tem o primário e secundário. Ok. Tá? Ele tem dois? Tem o primário. O primário, ele manda o sinal do solo, aquela antena que fica sim, radar. Tá. Ele manda o sinal, ela reflete na aeronave. E retorna. Okay. Então, ele é o primário. Então, ele só te dá esse sinal de retorno, né? De posição. Agora, o secundário, que vai ter altitude ali, olha, ele vai te dar, então, a altitude da aeronave
velocidade, né, e proa. Isso está tudo informando isso aí. Ele dá esse retorno. Então, ele identificou, viu o sinal do primário, que bateu na aeronave e retornou. Bom, aeronave, sim. Que aeronave é essa? Tá. Aí, ela já tem o código dela, você identifica, tem um código, né, em altitude. É isso que a gente vê naquele flying que tem na internet? Como é que é? Aquele que você vê os aviões? Os aviões... Não. Aquele é um outro, é o Radar 24. Isso, exatamente. 24, né? Não tem nada a ver com o transponder nem nada. Não, ali já é simplesmente uma informação de satélite. De satélite, tá. É. Muito bem, comandante. Aí, o que pode ter acontecido para, a princípio, desligar o transponder? Bem, a minha análise / especulação, sim, eu devo considerar o seguinte: a experiência do comandante. Eu creio que deve ter ocorrido ali uma pane muito grave, um fogo, e fogo elétrico, ele é altamente tóxico. Ele é altamente tóxico. Não fizeram a mágica ainda de eliminar a toxicidade de uma fonte elétrica. Continua ainda, mesmo com a modernidade dos aviões, continua sendo possível a combustão, vamos dizer, dentro de uma aeronave ou não? Continua. Não assim, ó, se você pensar em incêndio numa poltrona e tal, não estou falando da complexidade eletrônica. Sim. Então ali dentro você tem milhares de condensadores, de resistores, fontes muito quentes que são refrigeradas permanentemente, inclusive no solo, né? Temperaturas altíssimas. Pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido. Dentro dessa complexidade toda, prevista, analisada, engenharia de última geração, né? Com coeficiente de segurança altíssimo, mas acidentes acontecem. Sem dúvida. Né? E na eventualidade, o que eu imaginei, na eventualidade de um fogo elétrico, não necessariamente chama um curto inicialmente com muita fumaça, altamente tóxica no cockpit. E se numa condição dessa, onde o piloto, se ele não estiver muito bem treinado, ação imediata, número 1, primeiríssimo lugar, máscara. Tá. Máscara, oxigênio. O oxigênio é 100% e estabelece comunicação. Ele vai fazer essa transferência por 100%. Sim. Agora, tem uma realidade cruel aí que eu acho que esse treinamento ele não é tão eficiente como deveria ser. Por quê? Eu dei muita instrução. Espera, na verdade, né? Eu dei tenho muitas horas, né? Muitas horas mesmo de instrução em simulador. E no simulador você simula esses procedimentos. E alguns pilotos relutam e alguns instrutores também dispensam que se vista a máscara. E alguns alunos / comandantes antigos e tudo, relutam, que falam assim, eu sei como é que tira, eu sei como é que veste. Aí não quer fazer porque alguém resfriado pode ter usado, ou porque diz que está resfriado e tal. Então, dizer assim, que esse procedimento, existe proficiência nesse procedimento, eu estou afastado da aviação há bastante tempo, mas até a época que eu estava, não existia uma proficiência. Existia uma grande deficiência circunstancialmente tão vital, que é você, item número 1, não tem nada que anteceda isso. Fumaça, despressurização, né? Uma coisa ou outra, as duas juntas. É interessante. Imediatamente vestir a máscara. Vestir a máscara e descer, né? E baixar, assim, né? Aí vem consequentemente... O que aconteceu com a aeronave, a princípio. Então, me dá a impressão do comandante ter feito esse procedimento. Me deu essa impressão. Pode ter dado pane em todos os instrumentos, inclusive de informação? Já aconteceu comigo. Já aconteceu? Já aconteceu comigo. Perda de todos os instrumentos. Puxa vida! Todos os instrumentos. Já aconteceu comigo, né, de ter ficado apenas com os instrumentos stand-by no avião, e mesmo assim, o principal deles não estava funcionando. Bom, por que eu estou aqui te contando a história? Porque foi durante o dia, visual, céu azul, foi em Miami, né, eu avistando e consegui manter o avião a baixa altitude, falando com o controle no momento do rush, e fiquei muito tempo voando até que eles liberassem a área e tal, mas aconteceu comigo. Né, Puxa um vida. curto geral,
Como é que vocês chamam isso na linguagem? Foi um curto na baía eletrônica do avião. Sim, tá. Né? Então, todos os componentes de voo queimaram. Puxa vida. E foi em que momento? No momento que eu pedi para o copiloto colocar o trem de pouso em cima. Então, quando ele fez o comando trem de pouso em cima, eu estou tinha tirado o avião do chão, né, segundos, né? E simplesmente perdi todos os instrumentos. Puxa vida, bem no começo do voo. Na decolagem. Né? Então, é possível acontecer? É possível. Me responde uma coisa, comandante. Esse ato aí da Malásia, onde o avião perdeu contato, onde pode ter acontecido isso, existe algum ponto cego lá ou não? Não existe? Não, porque é uma área extremamente de então ali é de... então não tem ponto cego lá. O que houve, eu me atrevo a dizer... Houve muita displicência. Displicência porque é uma área de conflito, é uma área crítica, litígio, sul do Vietnã, né? É uma área... Né? Sim, é um pavio de pólvora aquilo lá. É um barril de pólvora. Então, isso, até abrindo um espaço, me remeteu lá para o Pearl Harbor. Sim, claro, o porto. O pessoal ali e tal, final de semana, o radar funcionando, ninguém viu nada. Nada. Então ali o camarada deu boa noite. Foi. Boa noite, o controlador deve ter dado boa noite também. Obrigado, boa noite. Então, e porque ia passar para o controle aéreo do Vietnã, né? E acabou. Vai começar a madrugada, deixa ele voar, eu vou descansar e tudo bem. Agora me diz uma coisa, tá? Mas eu queria ainda dizer o seguinte, que... bem, é fácil falar de uma outra pessoa, de um terceiro. Claro. Então eu prefiro me colocar na situação, né, para que a coisa esteja mais ética, mais decente. Se fosse comigo, o que eu teria feito? O que eu presumo que o camarada fez. Deu problema, ele iniciou uma descida de emergência. E como é que é a descida de emergência? Você vira o avião, pode ser para a direita ou para a esquerda, até 45 graus, essa inclinação tem dois fatores. Olha que interessante, hein? Um dos fatores é para você, hoje já não é tão importante isso porque a cobertura radar, né, completa. Um dos fatores é para você começar a sair do eixo da aerovia para evitar uma colisão. Sim. Mas o principal inicialmente é para evitar, como você vai fazer o procedimento de emergência, descida. Então, se você faz isso, você vai criar um G negativo, você vai jogar passageiro no teto. Sim. Né? Porque o avião já estava nivelado, ou seja, quase 1.000 km por hora, 900 km por hora. Se você simplesmente empurra um manche, um G negativo vai jogar a pessoa no teto. Então, para evitar esse G negativo, você inclina o avião, é um procedimento padrão. Inclina, e também ao mesmo tempo você está saindo da aerovia, e inicia um mergulho, literalmente um mergulho. Você leva o avião para a velocidade máxima operacional, no caso da altitude que ele estava, seria então o Mach máximo operacional, né? E mantém o Mach máximo operacional até uma altitude de segurança, basicamente, se não tiver obstáculos na área, 14.000 pés. 14.000 pés, quantos quilômetros, quantos você metros vai dar de altura? 4.000 metros, que já é possível você respirar sem o... Não precisa da pressurização. Mas e como é que você fica? Você continua visível a radar? 4.000 metros você continua visível? Sim, principalmente naquela área. Ok, principalmente naquela área. Agora, questão do transponder. Ele desligou? Não, ninguém provou ainda que ele tenha desligado. Ele desligou. Só que esse de função da pane elétrica, em decorrência da pane elétrica, também deixou de ter transponder. No caso que aconteceu comigo, o controle tinha só o primário, ele já não tinha mais o secundário. Né? Então, aparentemente, foi a mesma situação lá. Eles passaram a ter apenas o primário da aeronave. E aí vem uma questão que eu gostaria de complementar isso. Como eu disse, eu faria descida de emergência, como ele fez pela esquerda, descida de emergência. Aí vem aquela questão, vestiu ou não vestiu a máscara? Se não vestiu a máscara, já começa a complicar. Sério? Essa descida já dá problema? Já pode morrer, se houver muita toxicidade, fumaça tóxica. Fumaça sim, pode, ok. Né? Se fosse uma despressurização explosiva, né, também. Então, por isso tem que vestir a máscara. Eu estou mais propenso a acreditar que tenha sido fogo elétrico, porque, às vezes, e eu estou falando baseado em treinamentos,
o camarada, máscara, entendeu? Vai lembrar da máscara muito depois. Sim. Né? Quando deveria ser, naquele momento, imediatamente, ação imediata. Enfim, então, faria essa descida, esse mergulho. Ela não pula automática nesse caso, a máscara? A máscara hoje, ela veste automática. O que é vestir? O piloto pega, nós não temos o painel, né? Põe o painel aí um pouquinho, Fernando, vamos ver aí, o do 777, de repente aparece, olha lá, comandante. Está aparecendo aí ou não? Tem que pegar mais para a esquerda ou mais para a direita. Não dá então para ver. Acho que é essa aqui a imagem. Que ela fica nessa posição na direita e nessa posição na esquerda. Ela fica baixa então, baixa? Ela fica, você simplesmente faz isso, gira e joga sobre a cabeça. Ela veste, ela pressuriza. Olha, tá, joga. Ela pressuriza, encaixa tudo direitinho. Sério? Automático mesmo a coisa? Que interessante. No momento que você aperta, ela pressuriza. Isso na cabine de comando? Na cabine de comando. Tá. Né? E ela ajusta bem, porque os fixadores são pressurizados, então ela aperta. Então, mesmo que tenha fumaça, você tem tempo hábil de fazer isso, né? Sim, 1 segundo você faz. 1 segundo você faz, ok. Então, vamos lá. 2 segundos. Tá. Vamos você seguir. Simplesmente joga aqui, já solta a travinha, ela já pressuriza e já está respirando com 100% de oxigênio. Ok. Né? Então, então faria isso, né? E iria retornar. Isso é muito óbvio, é elementar. O ponto mais próximo que ele tinha acabado de nivelar, então a origem dele estava muito próxima. Isso. Em questão de segurança, ele teria mesmo que voltar. Né? Então, supondo que ele tenha feito isso, por que eu acho? Porque ele veio quase na recíproca do que ele havia saído. Ele veio na proa recíproca, né? Ele estava numa proa e voltou quase na recíproca daquela proa. Sim. Então, foi controlado. Foi um voo controlado. Até um certo ponto foi isso. Foi controlado. Depois aconteceu outra coisa. Agora, a partir disso, eu quero fazer uma sequência que eu não ouvi ainda alguém comentar sobre isso. Ok, vamos lá. Né? Ok. Nós não podemos partir do pressuposto que todas as 200 e poucas pessoas a bordo fossem ignorantes, totalmente ignorantes. Não, tinha gente muito culta lá dentro. Muito culta. E que fossem passageiros de primeira viagem. Não, também. A maioria não. Eu quero dizer com isso o seguinte, mais de um voo, até no primeiro, se a pessoa tiver muita sensibilidade, ou medo, as duas coisas, ou uma das duas coisas, ela vai perceber essa alteração, ela vai perceber essa variação do G do avião. Ou seja, por melhor que seja o piloto, por mais caprichado... Você está habituado a fazer aquilo lá, de repente ele faz um procedimento que você nunca viu, né? Ele faz o procedimento, então o som vai mudar intensamente, que o avião vai acelerar para o máximo no mergulho, vai estar numa condição de mergulho e vai ter aquele G inicial. E a saída do mergulho, um G positivo mais proeminente, né? Então, o passageiro vai sentir. Tá, e o que isso tem a ver? Dentro daquele espaço, dentro daquele raio, pelo menos um passageiro iria ligar para alguém para dizer o que estava acontecendo. De 200 e tantos passageiros... Sim, 239. E ele faria uma ligação e seria sem o menor problema, por quê? Porque ele estava na área ainda da Malásia. Estava sobrevoando. Mas tem linha, tem sinal? Claro. Como? Claro que tem. Eles proíbem a gente de... Não tem sinal dentro do avião assim? Em emergência, meu amigo, as pessoas, cada um faz o que bem entende, se esconde e tal. Mas tem sinal dentro tem linha? Sim, sim, você pode falar do avião. Tá. Você pode falar. Né? Então, não tem um bloqueio de sinal no avião. Tá, alguém poderia ter ligado, digamos assim, que nem a moça desse avião que sumiu, né? Exatamente, na Amazônia. Tio, estou caindo aqui, estou preocupado e... Então, agora... ninguém ligou. Ninguém. Então, eu diria assim para você, e do momento que o avião entrou nesse mergulho, sim, até a primeira hora depois disso, qualquer pessoa poderia ter usado o celular. Sim. Telefonado para dizer, olha, está acontecendo, tem uma coisa esquisita, um problema, aconteceu isso no avião. Ninguém fez. Pelo menos ninguém recebeu, nenhum parente, nem nada. Então, isso chama muito a minha atenção, chama muito. Sim. Sabe, atenção. O que corrobora também, o que fortifica a sua hipótese, né, de terem desmaiado, sei lá, alguma coisa assim, né? Terem perdido o sentido, né, para ninguém. Sentido.
Ok, aí dizem de voo controlado. Ok, o piloto pode ter controlado esse voo, ele fez lá no painel que tem ali em cima, que é o Mode Control Panel, ali onde você muda as pros, as altitudes, onde o piloto interage. Ele pode ter feito isso posteriormente, né? Mas já numa condição de semiconsciência. Tá, tudo bem. Agora vamos entrar para essa questão, para você ver. Como é que o avião, então, sozinho, ele foi para o manual, né? Sim. Provavelmente, que ele teve aqui uma situação de emergência. Como é que o avião voou mais 6, 7 horas depois sozinho, vamos dizer, até o destino final dele? Sem menor problema. Sem menor problema. Mesmo que o camarada... Então o comandante estava cônscio, os comandantes, o copiloto e o comandante? Dentro da minha especulação. Sim, né? Claro. Estaria mais no limite. No limite. Depois pode ter entrado numa condição de inconsciência plena e o avião manteve aquilo que foi solicitado ali, porque esse sistema ele é absolutamente moderno, confiável. Sim. E cumpriu religiosamente o que foi determinado ali. Não, se você falar, mas isso fazia parte do plano, não, isso não é parte do plano. Isso já é uma navegação, entre aspas, de novo, manual, que ele estabeleceu proa, uma altitude inicial, e não uma altitude a posteriori, porque aí ele não estaria mais consciente. Então esse avião varia. E mais, o avião eventualmente mudou de altitude. Ele, no piloto automático, voando proa, que nós chamamos de heading, sim, e altitude, ele vai manter aquela altitude. E apurou até o momento que aquele avião ele devia estar, eu não sei exatamente, mas ele deve ter saído dali deve ter decolado com, acho que qualquer coisa próximo de 70 toneladas de combustível. Porque são 7, 8 horas até Pequim, se eu não me engano, né? De voo. Em torno disso aí, especulando também, sim, 70 toneladas de combustível. Tá? Então, você vê, o avião está voando, está sozinho, partindo desse pressuposto, está sozinho. Ele está perdendo esse combustível, está consumindo esse combustível. Está consumindo e vai ficando leve, cada vez mais leve. Isso altera o centro de gravidade do avião. O sistema vai atuar. Tá? Mas ele começa a entrar num processo de instabilidade em determinado momento. Instabilidade? Instabilidade, num determinado momento. Por quê? Porque ele está voando num nível, segundo o que eu ouvi falar, sim, né? Muito abaixo, como se estivesse se escondendo de radar. Vamos entrar no campo das conjecturas, né? Exato. Indo para algum rumo. A velocidade, também partindo do pressuposto que ele teria ainda tido tempo de colocar no MMO, que é o Mach máximo operacional, ou na VMO, velocidade máxima operacional, ele tendo perdido a consciência, o que ficou registrado foi isso. O último registro. Porque se ele entra, como o comandante disse, se ele tentou retornar, né? Aconteceu alguma coisa para ele não ser feliz no retorno. Exatamente. Porque a aeronave continuou voando. Só ele não foi feliz na destinação que ele queria dar para a aeronave. Exatamente. Sendo que ele cruzou novamente a Malásia. Exatamente. Ele cruzou a Malásia. Exatamente. O que os satélites informaram foi isso. Então, o que aconteceria? A partir daí, ele começaria a ter esses movimentos irregulares. Tá? Porque ele estaria com velocidade incompatível, altitude incompatível e perdendo combustível. Mas e o FADEC, que tem a autoridade plena de gerenciamento do motor, e outros sistemas, não vai controlar isso? Vai. Até determinado momento. Claro. Até determinado momento. Muito bem. Aí ele estaria voando pelo Índico adentro. Fora. Aí ele perdeu totalmente o rumo, né? Porque para onde ele foi não tinha mais nada a ver. Nem aeroporto tem lá para ele pousar. E aí nós vamos chegar no outro ponto. Tá? O avião que voou todo esse tempo, ele ficou absolutamente leve. Claro. E se você considerar que as asas são excelentes flutuadores, porque ali que estão os tanques, sim, nas asas. E na fuselagem, na parte ventral, na raiz da asa, ali, naquela área ali.
entendeu? Então, esse avião, se ele tivesse sob controle e pousasse na água, ele flutuaria por algumas horas, porque ele estaria aí 70, 80 toneladas mais leve, porque ele voou até acabar o combustível. Se o do Hudson ali, do comandante do Airbus... Tinha acabado de decolar? Exatamente, todo cheião ficou boiando ali? Ainda flutuou. Então, imagina esse avião com essas asas imensas que ele tem, né? 80 toneladas mais leve, ele flutuaria por muito tempo. Se fosse feito um ditching, que é o pouso na água, controlado, que foi o que o do Hudson fez. Né? Ele fez um procedimento chamado ditching. Ainda que o mar lá é bastante... isso que eu ia falar, é bastante revolto, né? Revolto e tal, mas dada a dimensão da aeronave, tamanho de asa e tal, isso flutuaria. Outro exemplo do Air France, que ficou a cauda lá, a deriva, flutuando. Nossa, né? Ficou um tempo, exatamente. Tempão flutuando. Então, esse avião ele estaria muito leve e iria flutuar por muito tempo. Né? Muitas horas ele estaria flutuando. Então, o que pressupõe-se o quê? Não houve esse tal de pouso na água. Acabou o combustível, o avião no piloto automático. Né? O que acontece quando acabou o combustível? Ele acabou estolando. Ele estola, mas ele estola de bico, ele estola como? O stall como é que é? O stall é relativo ou não? É relativo. Ele levanta, a tendência de levantar o nariz. Ah, é? Porque o avião quer continuar voando. Sim. Né? Então, o que mas acabou o combustível, suponho, apaguei os... Não, ainda assim. Apagou os motores. Primeiro ele vai afundar, a gente fala, vai afundar no nariz, numa condição dessa. Tá. Ele vai acelerar e vai tentar voltar a voar. Sim. Porque ele adquiriu velocidade aerodinâmica, sustentação, então ele vai fazendo esse procedimento. Nesse caso, por quê? Porque o piloto automático ainda estava ligado. Tá. E quando acaba o combustível? Não, estou falando já acabou o combustível. Já acabou o combustível? Ele está descendo... Ah, tá, ok. Na base da gangorra, entendeu? Então aí vai para o impacto na água. Então pode ser de bico, pode ser de barriga, pode ser de qualquer jeito. Vai depender de que momento que ele estava ali. Ok. Né? Se desse a sorte nesse momento ele tocar, ainda assim a asa... Bom, de qualquer forma ele cairia numa alta velocidade, né? Pelo porte do avião também, né? É tudo em função, seria alta velocidade. Seria, porque estava inserido isso. Né? Agora, ele perderia, com a perda dos dois motores, ele perderia os geradores. Né? Os geradores, então, certamente que com a perda dos geradores, ninguém vai atuar para ligar a APU, a Unidade de Auxiliar de Força. Sim. O Air Drag Generator, que é o ADG, que abre uma unidade embaixo, que é hidráulica, que vai atuar um motor, que vai dar energia elétrica para o avião, é mais uma alternativa. Também não aconteceria porque ele não foi atuado. Complicado. Então o avião ficaria morto. Não, já não era mais noite. Não? Não. Tem razão, já não era mais noite, exatamente, era dia. Era claro. Era dia, tem razão. Agora, me diz uma coisa, a questão da localização. O Airbus, nós tivemos o exemplo da Air France, ele, quando aconteceu o problema, né, que todos nós soubemos, depois acharam as caixas pretas, tudo, então, ele mandou sinais para a fábrica, tô com esse problema, tá assim, o meu pitou e não sei o quê. Por que um avião do porte da Boeing, uma tecnologia fabulosa, né, como é que ele não manda sinais, vamos dizer assim? Parece que os satélites conseguiram rastrear o avião. Tanto é que informação de satélite é meio segredo, né? Porque é questão de governos e tudo. Tanto é que o último sinal foi da França, né? Foram os franceses, o satélite francês, que disse o último sinal que ele deu em cima do Índico. Parece que foram eles que... o que... Então, na verdade, ele estava sendo rastreado todo esse tempo. Os satélites sabiam onde é que estava o avião, mesmo ele não mandando informação nenhuma. Olha, eu tenho uma reserva em relação a isso, sabe? Porque é vergonhoso, né? É vergonhoso como os grandes players internacionais aproveitam uma desgraça dessa para fazer marketing. Né? Cada um quer vender o seu produto. Olha, meu satélite é melhor, meu avião rastreia melhor, meu satélite rastreia melhor. Enfim, é uma vergonha o que está acontecendo aí. Se você olhar quais são os players, são sempre os mesmos. Sim. Né? Eles estão mais preocupados hoje em mostrar. E eles têm certos cuidados. Você vê que no caso aqui da Air France, né? Alguém, imagino, não sei se do governo do Brasil ou da Força Aérea Brasileira, andou reclamando com um canal de TV internacional
que eles tiveram cuidado de não deixar aparecer o logo da Força Aérea Brasileira, da Marinha, a bandeira do Brasil. Eles tiveram esse cuidado no primeiro momento. Depois, não sei se no mesmo dia seguinte, aí apareceu lá que as imagens eram da Força Aérea Brasileira. Ah, sim, quer dizer, foram como se boicotando os brasileiros. Né? Então, esse trabalho eles fazem sim, esse marketing. Né? Tipo assim, se for para aparecer a nossa bandeira, tudo bem, bandeira dos outros não. Porque aqui, quem foi competente no caso da Air France foram os brasileiros. Sem que dúvida. Localizaram muito rapidamente os destroços e parte da aeronave. Foram competentes, agiram no tempo adequado, com um esforço sobre-humano, né? E conseguiram localizar rapidamente, e a partir daí ficou fácil para a tecnologia chegar e dizer, olha, está aqui. Está falando de tecnologia, e me satisfaz uma curiosidade, estava conversando com outras pessoas, o sinal. Por que poxa, nós estamos no século XXI, tecnologia fabulosa, o avião pousa sozinho, taxeia sozinho, então, como é que pode se cortar sinal? É questão mais de segurança? Alguém já me disse que é questão de segurança, porque se eu estou emitindo um sinal, algum inimigo, algum louco lá pode saber a minha localização, como o meu celular, o seu celular, nós somos alvos ambulantes. Sim. Eles sabem onde é que nós estamos em qualquer lugar, Sim. isso aqui, né? Sim. Por que os aviões, as aeronaves, não tem sinalizadores, vamos dizer, fora essas coisas? Por que não pode emitir um sinal? É por questão de segurança? Eu diria mais por questões comerciais, interesses comerciais, como assim? do que de segurança. Porque se você pensar um avião desse, o preço dele vai variar de 200 e poucos milhões de dólares até 300 e poucos milhões de dólares. Isso é dinheiro que não acaba mais. Ele varia nessa faixa aí, um 777. Sim. Né? Então, quer dizer, uma aeronave. Então nós estamos falando de muitos bilhões de dólares. Nossa. Tecnologia envolvida, tecnologia de ponta. Né? Então, eu posso responder diretamente a sua pergunta da seguinte forma. Vamos lá. É possível, hoje, uma aeronave voar sozinha, sem um piloto no cockpit, com a tecnologia que tem e a tecnologia que já está pronta? É possível. Sim. É possível. E por que não chegam nesse ponto, assim, não vão logo para isso? Aí vem a situação, de novo, dos grandes players. Tá? Porque o ideal seria... Né, eu não voaria num avião sem piloto, de jeito nenhum. Pode fazer a tecnologia que quiser. Mas você quer ver uma coisa, o que acontece? Eu fui dessa época, talvez, eu sou dessa época, talvez você também, né? De máquina de datilografia. Claro, né? Claro. Que a gente às vezes resolvia ter um probleminha ali e tal. Vieram os computadores, a gente apanhou, a nossa geração apanhou um pouco e entramos na geração dos computadores. E hoje nós temos aí altíssima tecnologia disponível dentro de casa. Você quer saber como que funciona aquilo ou você é um usuário? Eu sou um usuário, infelizmente é isso. Nós somos apertadores de botão. Então a aviação, não sabemos fundamentação nenhuma. A aviação está no mesmo caminho. A aviação está no mesmo caminho. Entendeu? Então um técnico no cockpit não precisaria mais que um, na verdade nenhum. Hoje, com a tecnologia disponível, porque... diferentemente do que acontece no Brasil. Esses drones, né, que voam sozinhos daqui para lá fazem... F-16 já voa sozinho, então, já fizeram a experiência. O que é já isso? Já fizeram o teste de um F-16 voando sozinho. Que é isso? Né? Da táxi, decolagem, pouso, manobras no ar e pouso. Né? É um avião de altíssima performance. Nossa Senhora, né? Sim. Um avião decola em segundos, está lá 41 mil pés cruzando. 41 então quer dizer que o aspecto que eu perguntei é comercial? É muito mais comercial. É muito mais comercial porque quem vai ceder espaço para implantar esse rastreamento que já existe disponível, existe política para isso, a política para que se entre efetivamente nessa área, mas aí você vê, o problema dos Estados Unidos não é o mesmo problema da Rússia, da China, da Alemanha, do Brasil. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu problema. Isso. Cada um quer ter o seu controle. E isso aí é que está impedindo, nesse momento... Não, isso fica claro, agora veio claro, tem razão. Está impedindo, nesse momento, de que essa tecnologia realmente... Feriria os interesses de segurança de cada nação, de cada coisa assim. Ok, então eu sou o João.
meu país chama-se João, eu quero ser o fornecedor dessa tecnologia para o mundo inteiro. Entendido, claro. Aí o Paulo que também não quer e tal, enfim, vai essa questão toda, essa briga, né, esses interesses comerciais acima de tudo, acima da ética, de princípios morais, acima de tudo. Aproveitar, eu quero desmistificar uma coisa aqui, o comandante pode me dizer, por que da proibição do uso do celular dentro das aeronaves? Ela realmente, o celular, ele interfere na comunicação? Primeira pergunta. Não, é pior. Pior? É pior, ele interfere porque... Então tem fundamento não deixar usar celular? Tem, porque o celular, ele é um equipamento que funciona através de ondas de rádio. Sim. Ou seja, através de ondas eletromecânicas, certo? Então, onda eletromecânica, ela gera um campo de energia. Dependendo de onde você se encontra, do que tem nessa proximidade, aí falando de equipamentos de altíssima sensibilidade e precisão, se você aproxima um celular, aquilo passa a dar uma informação totalmente discrepante. Verdade mesmo? Então isso é real? É real. Então, utiliza-se filtros e tudo mais, né? E mais, se você falar, mas isso é nesse avião, com essa tecnologia toda e tal, isso é possível? Né? Ainda se fosse um avião de antigamente, se você pegar o celular e passar perto da bússola, você está voando para o norte, vai voar para o oeste, entendeu? É mesmo? Ela vai dar um giro. Mas naquele tempo você fumava dentro de avião, né? Interessante, você enchia o avião de fumaça ali. Então, o problema é esse, o problema é eletricidade, né? E suas consequências, né? O que envolve eletricidade, o que envolve física, né? Então essas interferências de campos eletromagnéticos, é isso que acontece. E quanto mais preciso o instrumento, teoricamente, ele terá que ser mais sensível, para ter uma precisão maior, né? Então qualquer coisa que venha a interferir nesse campo... E interfere. Interfere. Você diz que interfere mesmo. Interfere. Puxa vida. Os mais antigos eu pensei que era frescura mais. Ali, mas... Os celulares mais antigos, o nível de interferência era bem maior. Sim. Né? Mas, ainda assim, esses modernos ainda têm um padrão de interferência. Assim. O comandante deve ter, voltando para o acidente agora, noções, claro, de socorro, essas coisas todas. Nisso que aconteceu naquela região que o avião presumivelmente caiu, acharam os satélites chineses, não sei o que, tem fragmentos, mais de 300 eles conseguiram, são fragmentos grandes, mas ninguém diz ainda como o mar está revolto e a atmosfera também, não dá nem para os aviões se aproximarem do local, eles ainda não pegaram nenhum fragmento daquele para confirmar se é do MH17, né? Do 370 ou não. Nessas condições, um pouso no mar, quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver? Dependendo da água, essas coisas todas. Se sobreviver ao impacto, se você tem uma tripulação bem treinada, tá? Então você tem flutuadores ali, tem aqueles bots, sim, né? Que vai atender perfeitamente. Eles têm proteção do sol, tem kits, cada bote daquele tem... Por exemplo, esse Boeing 777 tinha bote para 270 passageiros, 239. Teria para atender os coletes, botes, aquele processo de você fazer a troca, né? O que fica na água, o que vem para dentro do bote. Sim, ok. Enfim, tem sinalizadores, tem sinalizadores eletrônicos, sinalizadores visuais, kits de sobrevivência com medicamentos, anzóis e outras coisas, mas tudo isso tem ali. Tá? Cada bote tem. Sim. Né? Flashlights, assim, lanternas, né, de alta potência. Agora, e você fica fechado. Né? Hoje, esses botes, eles fecham. Tá? Então, não fica exposto à intempérie. Entendi. Tá? Então, aí, o tempo de sobrevivência seria maior numa eventualidade... Naquela região que presumivelmente o avião caiu, tem alguma coisa ali, vamos dizer, rota marítima? Nada. A rota marítima muito... Eles não conhecem, tanto é que eles estão com dificuldade, você lê nos jornais, nas informações, que eles não conhecem sequer o relevo do Mar Índico, né? Porque diz que é um local de desinteresse, vamos dizer. Está no meio do nada, né? Uma coisa, literalmente, né? Ali
Tem umas ilhazinhas eventuais ali, possessões francesas, inglesas, mas bastante de pouca importância, algumas são vulcânicas. Então, agora, comandante, temos 5 minutinhos ainda, em função de... Suponhamos que, é claro que aconteceu um acidente, sem dúvida, não foi nem disco voador que levou, nem extraterrestre, como já apareceu tudo quanto é tipo de conjectura. Sim. Mas o importante agora é tentar localizar a carcaça do avião, né, o que sobrou dele, para pegar as caixas pretas, né, porque elas seriam a única maneira de se verificar o que realmente aconteceu com a aeronave, né? Seria com restrição. Por quê? Porque ela registra, né, sempre no as caso duas últimas horas. Do Voice. Do Voice. Os últimos 30 minutos tem um sistema que registra um tempo mais longo. Então... Essa é a caixa laranja que fica atrás da aeronave, né? Todas as duas são. Tanto a do Flight Data Record, que fica na frente, informa os dados de voo. Não, elas ficam na cauda. As duas? As duas. A informação vai para lá porque vai ficar protegida. Ah, sim, mas tem uma na frente e outra atrás, não tem? São duas? É por ali que passa a informação. O que acontece? Sim, tá. Okay. É processada e vai para essa caixa, né? Ela é de altíssima resistência, resiste a temperatura. Os testes dessas caixas são impressionantes. Para bater, resistir o impacto, né? Tudo. Enfim, impactos. E eles tentam destruir nos testes. Tá. Eles fazem tudo para destruir. Então, para estabelecer dentro da engenharia de esforços e, enfim, como tem aqui o nosso Instituto de Tecnologia, né? Então, eles fazem todo o laboratório tentando destruir aquela... Mas quer dizer, então, como o comandante falou, não necessariamente ela pode dar as informações que as pessoas não esperam? Em função do tempo do voo. Em função do tempo de voo. Então, muitos dados terão se perdido por aí. E principalmente no Voice. Tem razão. Até lá, né, sei lá, sabe-se lá, né, o que pode ter. Então, muitos desses dados estão perdidos. Então, não existe, aproveitando aqui o tempo, não existe um sistema de emergência, comandante? Perdi o transponder, que nem aconteceu no seu caso ali. Nós estamos falando do seu caso, era naquele tempo. Sim. Hoje nós estamos falando de uma tecnologia de ponta, né? Teria deu uma pane elétrica, não tem um sistema emergencial que você não dependa da coisa que eu posso dizer, olha, eu estou com uma pane elétrica, se virem aí que eu vou tentar pousar. Tem a chamada proficiência. Ocorreu um caso aqui há muito tempo com um avião no Brasil, e que houve um conflito de informação e o comandante falou com o controle, olha, as informações aqui não estão compatíveis e tal, você pode checar isso para nós e tal. Então ficou aquela comunicação, o controlador foi muito eficiente e tal, e levou, né, foi trocando as informações e levou o avião até a final para pouso. Em outras épocas, e já aconteceu isso no Brasil, sim, o comandante fez o quê? Pegou o microfone e falou, controle, perdi as informações de velocidade e altitude, manda um caça para me interceptar e entrar na minha ala. Então, 5 minutos, tinha um F-5 do lado do 707, sim, voando visual e levou até o pouso. Olha só, orientando ou não? Não, o piloto, o do 707... Você está no visual, vendo o que ele avião. Fizer você faz junto, acabou. Siga-me. Que interessante, né? Então, olha a diferença das atitudes. Olha, claro. Então, no caso desse, quando que o piloto da Malaysian ia pedir para... manda um caça e me intercepta que eu estou com esse problema. A possibilidade de ele fazer isso, eu diria talvez 1%. Puxa porque vida, não é mais uma filosofia de interagir completamente, tá? Aquela coisa de... E sabe, você tem muita gente interfere no voo. E aquilo que você disse, você tem que estar preparado para a emergência, né? Você tem que estar preparado para a emergência. Isso, olha, se o piloto não estiver preparado, está errado. Aí não tem jeito, você vai voar na segurança do instrumento, que ele vai fazer tudo, vai te fazer pousar, e aí se ele falha, acontece isso aí, né? Então, bom, agora nós esperamos, então, estamos em cima da hora, né? Esperamos aí que as esperanças eram de que o avião teria sido sequestrado e que chegaria a um destino, todos seriam salvos, os sequestradores naquele lugar, mas infelizmente parece que estamos à frente de mais uma tragédia, que não será a última, como diz o meu comandante, né? Não será a última, infelizmente assim, né? Então tá aí, vamos esperar para ver.
Comandante, muito obrigado mais uma vez. A sua presença sempre é de muita orientação. Nós vamos voltar mais vezes aqui, porque nós temos muitas coisas, muita curiosidade da aviação para dirimir dúvidas, né? Para fazer com que... Eu lembro, para encerrar o programa, para passar a despedida para ele, que eu perguntei para o comandante aqui certa vez assim, vocês não têm medo quando vocês estão lá dentro da cabine? Porque a gente, como passageiro ali, fica desesperado como é que se diz? Em turbulência, aquele troço sobe, e não sei o quê, apertem seus cintos e não fala mais nada. Ele disse para mim, não. Sabe por que a gente não tem medo? Porque a gente sabe o que está acontecendo. Você me disse isso, né? Então, fala para o passageiro o que está acontecendo, né? A gente fica lá imaginando de tudo e ele sabe o que está acontecendo, né? Então, comandante, obrigado. Eu que agradeço. Passa a sua consideração, mande a sua mensagem final para o nosso telespectador. Agradecer aos telespectadores pela audiência, pela paciência e lembrando que foram conjecturas, nada além de conjecturas. Claro. Né? Nós não somos os donos da verdade, mesmo porque nós estamos muito longe desse evento e as nossas informações, as informações que têm chegado. Então agradeço pela atenção e se eu me excedi, peço desculpas. Muito obrigado, boa noite. Isso aí, um fraterno abraço e um feliz sempre.